amor posso confiar. Sei que jamais me deixarás. Não há medo em meu coração. Muito boa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração. Que aí onde você está haja paz de Deus, haja graça, revelação do Senhor sobre você. Estamos começando esse culto. Imagino que você esteja aí se acomodando. Alguns estão acessando agora e eu estou esperando você então chegar. Acomode-se, assente-se, aquiete-se. Eu tenho participado de cultos online, passei um mês inteiro sem poder nem estar aqui. Eu sei do desafio que é assentar-se diante de uma televisão, às vezes de chinelo, de bermuda, ou lá no quarto, e a tentação de não entender culto. Mas eu desafio você a entender culto que você não assiste, culto que você entrega. Então vamos, Sião, aí onde você estiver, você se prepare, se acerte, traga sua mente para esse ambiente de adoração. Traga a sua mente para esse ambiente de altar, de levantar o altar de adoração ao Senhor. Aí nesse cômodo da sua casa, desse local de trabalho, não sei nem que hora você está vendo isso, mas é a hora da adoração. Às vezes enfermos, às vezes atemorizados, às vezes preocupados, às vezes ansiosos, desconfortáveis. Eu tenho um apelo ao seu coração: não deixe o seu coração ficar amargo. Esse ambiente todo visa ou tenta a gente de uma maneira muito grande a ficarmos embrutecidos e amargurados. Chamo você a reagir aí e a gente prestar um culto ao Senhor nessas condições mesmo. Estamos prontos? Prontos aí? Podemos começar? Aqui nós estamos prontos para adorar a Deus. Aliás, estávamos adorando a Deus agora, antes de entrarmos aqui com você. Que coisa boa a gente poder estar aqui. E eu chamo você a declarar um texto comigo, que é lá no Salmo de número 100. O salmista, inspirado pelo próprio Deus, diz algo poderoso que varou os milênios e chega a nós nos dias de hoje. O salmista diz assim: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre, e a sua fidelidade se renova de geração em geração. Você pode dizer isso comigo aí, não importando o seu quadro atual, o seu contexto atual. Eu chamo você, diga comigo isso. Nós estamos em culto, não assista o culto. Diga comigo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade se renova de geração em geração. Chamo você a curvar a sua cabeça aí onde você está, e você orar a Deus um instante. Consagre esses minutos a Deus nessa hora. Faça isso. Ore você nessa hora. Ore você aí onde você está. Acalme o seu coração, aquiete o seu coração. Faça um propósito de adorar a Deus aí onde você está. Faça isso. Deus da igreja, nós invocamos o teu nome. Deus das escrituras, Deus que insiste em se revelar, Deus de paciência indizível conosco. Nós te agradecemos, entramos ousadamente na sua presença, paramos a vida para adorar, erigimos um altar de reverência e adoração e de temor diante de ti. Pedimos que o teu Espírito nos renove e nos conduza nessa hora. Pedimos que esse culto seja agradável ao Senhor, que um temor de culto se renove em nosso coração, e a gente cultue com alegria ao Senhor nesse tempo, e o Senhor se perceba verdadeiramente adorado, porque esse é o desejo do seu coração. Gente que adora em verdade, gente que adora em espírito, que o Senhor encontre isso em nós nesse tempo. É a nossa oração. Consagramos ao Senhor essa hora. Esteja conosco, revela-te a nós. É a necessidade, mais do que o desejo, Deus, é a necessidade do nosso coração.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chamo você a cultuar a Deus juntos. Vamos juntos nessa hora. Cultue a Deus aí com a gente. Graça e paz, meus amados. Vamos cantar ao Senhor. Amém. Hosana. Com alegria. Celebre o Senhor nessa noite. Aleluia. Nós queremos declarar tua fidelidade sobre nós, Senhor. Nos reunimos. Nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Ele prometeu que entre nós sempre estará. Vamos declarar Hosana. Cante bem forte ao Senhor, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Aleluia! Glória a Deus! Nos reunimos aqui. Nos reunimos aqui para adorar o nosso Rei, para celebrar sua fidelidade. Porque Ele prometeu sempre estar conosco. Ele prometeu que entre nós sempre estará todos os dias, irmão. Vamos declarar Hosana. Declarar a Ele que Ele é bem-vindo em nosso meio. És bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Salvador. Diga, és bem-vindo aqui na sua casa. És bem-vindo aqui, Senhor, glorioso Hosana, 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 aleluia. Hosana, 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 nós celebramos o Rei dos Reis. Essa expressão Hosana é uma expressão de júbilo, de alegria, de celebração, mas tem em sua raiz também um significado muito importante que diz: salva-nos. Você pode cantar mais uma vez? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, seu filho, sua esposa, seu esposo, seus pais, quem quiser que esteja com você. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. E cante essa canção, cante essa expressão.
É assim que a gente vence nossas guerras. Cante, Hosana. Hosana, Hosana, salva no Senhor. Hosana, Hosana, deixa ecoar essa expressão na sua casa. Hosana, bendito é o Senhor. Hosana, Hosana, o Senhor está trazendo salvação. Hosana, mais uma vez cante, irmão. Hosana, 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 diga, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, Senhor. Glorioso Salvador. Coloque a mão no seu coração e declare: és bem-vindo aqui, Senhor. Glorioso Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa? Hosana, aleluia. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Nós desejamos o Senhor. Te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouro. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Declare ao Senhor: Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia.
palavra do Senhor diz no Salmo 115: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o seu Deus? Talvez você esteja passando por esse momento onde os questionamentos estão vindo, batendo a sua porta. Porque perguntam as nações: onde está o seu Deus? Onde está o... E a continuação da palavra diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Dê essa resposta: no céu está o meu Deus e tudo Ele faz como lhe agrada. E agora nós vamos cantar que Ele é grande. E tem um momento dessa canção que diz: por gerações Ele é e o tempo está nas suas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. O tempo está nas mãos do Senhor. Então louve a Deus durante esse tempo, essa estação da sua vida, com a sua família aí, em nome de Jesus, amém? Declare: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. Declare, amado. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se foram. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Sim. Quão grande é o meu Deus. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Aleluia.
cada uma pelo nome. Nenhuma delas venha a faltar, diz a palavra do Senhor. Tão grande é o nosso Deus. Tão grande é o Senhor. Ele é maior, maior que tudo. Maior que as dificuldades. Maior que a pandemia. Ele é maior, declare: o Senhor é maior, grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor. Medite na grandeza do nosso Deus. Medite na grandeza do Senhor. Ele é grande, Ele é grande. Ele é grande. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Quem não glorificará teu nome? Pois os teus atos de justiça estão se fazendo manifestos, Senhor, a cada dia, na nossa vida, em nosso lar, nesse país, nessa nação. Derrama os teus atos de justiça. Grande é o Senhor, nós invocamos a presença do grande Deus. Grande é o Senhor. A começar de você, da sua casa, sempre profetize a grandeza do Senhor. Aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Que bênção, que bênção. Não sei como está sendo o seu culto aí. Aqui está sendo um culto maravilhoso, de presença de Deus, de favor de Deus. Eu queria aproveitar esse momento tão bom. O som dos instrumentos vão continuar preenchendo um pouco do ambiente nosso. E eu queria chamar você para a gente orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em tempos de crises assim, em tempos de apertos, Deus parou de chamar e sussurrar. Deus está gritando. Não sei se você entende isso. Os tempos de arroxo, de aperto, é Deus gritando conosco. Deus nos insultando, nos desafiando num tom mais elevado. E a resposta para essas horas sempre foi a humilhação da igreja, dos crentes, um retorno, um quebrantamento, uma busca. Logicamente você é tentado a se amargurar e se fechar, e essa tentação tem batido em você. O coração amargo acusa o patrão, acusa o pastor, acusa a igreja, acusa os irmãos. A gente vai criando um ambiente ruim dentro de nós. É uma tentação que você deve estar enfrentando aí.
mas não dê voz, não dê audição a essa tentação. Ouça o grito do Senhor. E o Senhor chama a gente para orar. Vamos orar um pouquinho? Aí onde você está, talvez você queira, se isso for possível, dobrar o seu joelho aí, descer do sofá. Sabe, você está deitado no sofá, não tem problema orar deitado no sofá não, pode orar, não tem problema. Mas talvez você possa ajoelhar-se, você possa levantar-se, possa mudar de posição, se você perceber que isso é necessário, e orar. Ore suas alegrias, ore sua gratidão, ore sua celebração, sua adoração, ore seu medo, ore suas amarguras e frustrações. Ore um instante, faça isso, desafio você a orar. Vai orando aí um instante por nossa nação, pelas decisões que são tomadas. E um clamor por nossa economia. Ore aí onde você está, pela empresa onde você trabalha, pela cidade onde você mora, nossa bela Maringá, ou de onde quer que você esteja participando desse culto conosco. Ore pelas autoridades constituídas. Por favor, levante a voz pelos seus queridos que estão enfermos agora, estão nos hospitais agora, alguns apavorados, alguns com medo. Ore pelos profissionais de saúde que às vezes não sabem nem o que fazer mais, ou estão estafados e cansados. Há um grito do Eterno nessa hora para que o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, se humilhe diante dele, e você tem essa oportunidade. Ore a Deus, daqui a pouquinho nós vamos dirigir a sua oração, mas por enquanto ore a Deus. Fale com Deus. Os nossos músicos estão tocando e orando, os nossos cantores estão cantando e orando. Aí onde você está, ore a Deus, fale com Deus, confesse os seus pecados, a dureza da sua vida, suas dores. Talvez você precise orar por você, então ore. O momento é o momento da gente orar. Faça isso. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, por essa nação. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos o Senhor, o Teu Espírito Santo, Deus, sobre o Brasil. Declaramos, ó Deus, que diante do Senhor temos pecado contra Ti, ó Deus, como nação, temos nos afastado do Senhor. E pedimos, em nome de Jesus Cristo, venha e perdoa-nos, Pai. Perdoa o nosso esfriamento, nosso afastamento do Senhor e da Tua vontade. Mas clamamos, Deus, levanta-nos como povo do Senhor. Levanta-nos como povo do Senhor. A Tua palavra diz que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e buscar a Tua face, então o Senhor vem e sara-nos. Oh Jesus, sara-nos no nome do Senhor. Sara-nos, Senhor, como igreja de Jesus. Levanta-nos, ó Deus, tem misericórdia dessa nação. Nós oramos, ó Deus, pelo nosso presidente. Pedimos que o Espírito do Senhor, que toca, que constrange, ó Deus, que faz a boa obra, a que o temor do Senhor seja sobre os nossos governantes, sobre o nosso governante. Espírito Santo de Deus, rege essa nação com a Tua mão forte e poderosa. Tira, Senhor amado, do nosso meio todo espírito de corrupção. Tira a vergonha, Senhor, de sobre o Brasil. Perdoa o nosso pecado, Deus, de idolatria, o nosso afastamento do Deus vivo. Oh Espírito Santo, e tem misericórdia do Teu povo. Tem
misericórdia do teu povo. O Senhor é justiça, o Senhor é justiça, o Senhor é poderoso, o Senhor é quem governa sobre terra e céu. Implanta o teu temor, ó Deus, sobre os nossos governantes. Implanta o teu temor, Espírito Santo de Deus, e derrama um fogo novo sobre o Brasil. Aviva o teu povo, aviva a igreja de Jesus Cristo sobre a terra, aviva os pastores, Senhor, dessa nação, em nome de Jesus Cristo. Levanta aqueles, Senhor, que estão se sentindo sobrecarregados, oh Espírito de Deus, aqueles que têm se sentido, Senhor, desanimados, fortalece, derrama a tua graça, o teu poder. Espírito Santo de Deus, socorre em tempo oportuno, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, por esta cidade, pelo nosso prefeito. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa reger essa cidade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, oramos pelos empresários da nossa igreja, Senhor, aqueles que estão sofrendo esses embates. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa supri-los, que o Espírito Santo do Senhor possa aquietá-los, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzi-los, que o Espírito Santo do Senhor possa acalmá-los, e que no nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor seja a força do teu povo. Deus, a nossa força não está em decretos, Senhor, a nossa força não está em governantes, mas a nossa força está no Senhor, no Deus vivo, Senhor dessa terra, aquele que rege céus e terra, aquele que governa sobre todos sempre. Deus, nós colocamos as famílias diante do Senhor na tua presença, as famílias da tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora para que o teu espírito de paz entre neste lar, para que o teu espírito de paz possa afugentar Satanás. Oh, no nome de Jesus Cristo, oramos por esse filho, oramos por essa filha, oramos por esse esposo, por essa esposa, oramos por esse casamento, Deus, que tu sabes que talvez está, Senhor, por um fio, mas nós clamamos a intervenção do grande eu sou, do Deus já, do Todo-Poderoso. Espírito de Deus, Espírito de Deus, peleja pelo teu povo, fortalece aqueles que estão cansados, desanimados, ó Deus, aqueles que não têm nenhum vigor. Entra, Senhor, também naquele hospital. Espírito de Deus, sopra o teu fôlego de vida ali, Senhor, sobre os enfermos. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que estão enlutados, Senhor, que perderam pai, que perderam mãe, que perderam filhos. Oh, Consolador, seja com eles, sustenta nesse tempo difícil e faz-nos, Senhor, voltar-nos a Ti, ó Deus vivo, Deus soberano. Nós clamamos pelos profissionais de saúde, Deus. Muitos estão cansados, Deus, estão tão cansados, exaustos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os guarde, que o Senhor os renove, que o Senhor cuide da mente deles, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, nós temos vivendo dias, Senhor, em que as nossas mentes têm sido atacadas por Satanás. Mas que o Senhor Jesus possa passar do teu sangue, Deus, e renovar a mente do teu povo. Que o Senhor possa produzir em nós a alegria da salvação. Que o Senhor possa renovar em nós a alegria da tua salvação. Que o Senhor possa dar ânimo, fôlego redobrado, Senhor, coragem para esses dias. E que o Espírito do Senhor, Pai, possa colocar-nos de pé. Levanta esse teu servo, levanta essa tua serva na força do Senhor, no nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Digam um amém aí na sua casa. Digam um amém aqui, vocês que estão aqui conosco. Amém. Nós oramos a um Deus vivo. Oramos a um Deus vivo. Um Deus que ouve a oração do seu filho, da sua filha, né? Das suas ovelhas. Que bênção. Deixa eu estar com você um pouquinho aqui nessa hora. Antes eu preciso só pedir para você continuar orando por mim mesmo. As pessoas querem saber como eu estou. Eu estou aqui agora segurando no púlpito, né? Você já me viu assim algumas vezes.
pouco enfraquecido ainda, alguns momentos ruins. Essa semana, numa das reuniões que eu estive, eu disse para a pessoa, olha, eu vou precisar interromper a nossa reunião aqui, acabar um pouquinho, isso porque era online, eu estava sentado, encerrar um pouquinho antes, porque eu não estou me sentindo bem. Então, oscilo ainda alguns momentos de fraqueza física e mental um pouco, mas graças a Deus eles estão diminuindo, ficando mais curtos, graças a Deus, e recobrando aqui o ânimo, né? E fazendo alguma coisa para enfrentar esse momento. Então, agradeço por sua presença nessa hora e louvo a Deus por essa igreja tão querida, de gente tão querida. Então, bendito seja o Senhor por isso. Quero pedir para pôr na tela uma foto assim, tão boa, que eu gosto de ver essa foto. Quando eu vi essa foto esses dias, é uma de nossas células infantis. Está chegando aí na sua casa uma foto das nossas células, de uma das nossas células infantis. É uma foto linda. Não é? Fala desse esforço de pais e líderes, não é? De se reunirem, principalmente com as crianças também. Não é? Essa célula aqui, ela tem 8, quase 10 crianças. Tem uma célula que reúne 10, 12 crianças no online. E eu vejo essas fotos e fico assim, meu Deus, a gente tem que estudar essas professoras, essas mães que fazem isso. Louvado seja Deus, é caso de estudo, né? A gente agradece a Deus pelo esforço, pela dedicação, e com isso eu quero chamar você, pai e mãe, se o seu filho não está numa célula infantil, passou da hora de você perturbar a gente, entendeu? Você tem que perturbar a gente, para a gente dar um jeito de botar o seu filho numa célula infantil. 2, você tem que se dispor a ser um dos colaboradores de uma célula infantil, até para o seu filho ver você cuidando de outras crianças e servindo, e ele vê que você se dedica à igreja, à causa do Senhor. Isso vai inspirar o seu filho, e daqui a 10, 20, 30 anos ele vai estar seguindo o seu exemplo de servir a Deus e servir a igreja de Jesus. É um desafio importante para você, pai e mãe. E, logicamente, também a todos os líderes de célula, né, que estão se esforçando e retomando. Uma palavra para líderes de célula. Dê uma olhada lá no PJ Comunicado, se não fez ainda, tem algo já ali para você, para a gente ir retomando, aliás, avançando o seu trabalho. Parabéns a todos os líderes de célula que esses dias, ainda meio sem direção, estavam aí fazendo aquilo que a gente espera que seja feito, reunindo o povo para ter amizade, para partilhar, para orar, para comunicar a palavra do Senhor, para interceder uns com os outros, e esse esforço e dedicação é muito importante. Palavra para você que não está em uma de nossas células: participe, não é? Participe. Nós temos igrejas no Brasil, igrejas famosas, de pastores famosos, que durante a pandemia tiveram que treinar a toque de caixa pessoas para conduzirem cultos nas casas, face à dificuldade do povo se encontrar. Célula não é um modismo, célula é um retorno àquilo que a igreja era quando começou. Cada casa um templo, cada membro da igreja é um sacerdote, um ministro que consegue servir, cuidar uns dos outros. Então envolva-se numa de nossas células, e você, líder, continue firme para a glória do Senhor. Uma coisa importantíssima que eu quero falar com você é sobre a nossa vida de oração. Repito, momentos densos como esse permeiam a história da vida, a história da igreja. A igreja sempre viveu em momentos de aperto e dor. E nesses momentos de aperto e dor, Deus nos chama para perto dele. E eu quero chamar você para vir orar com a gente na sala do Zoom às 7 da manhã e também às 18h30. Você que está conosco, eu vejo ali muita gente, isso é uma bênção. Que bênção que você está se esforçando. Então você que está com a gente, não pare. Use a sua influência, traga outros para vir orar com a gente também. E você que pode, às 7 da manhã ou às 18h30, ouça o nosso apelo, irmão e irmã querida. Eu apelo como seu pastor ao seu coração. Faça uma força e venha orar com a gente. Certo? Além disso, nesse esforço nosso de oração, amanhã, excepcionalmente amanhã, às 21 horas, nós estamos chamando todos os empresários dessa igreja, profissionais autônomos, liberais. Você que está aí, não é? Nesse esforço todo, nessa pressão toda, sofrendo o impacto disso tudo na economia, não é?
E principalmente aí no seu negócio, olha, amanhã às 21h30 a gente quer ter um tempo de oração com você, uma palavra rápida e um tempo de oração. A gente vai encerrar antes das 22 horas, com certeza, mas é um momento que a gente quer reunir você que é chefe de equipe, você que é um líder no seu local de trabalho, enfim, você que trabalha, pode vir orar conosco. Você vai dizer, não é só para empresário, não, é para mãe de empresário, filho de empresário, esposa, marido de empresário, enfim, se você quiser vir orar conosco, trabalhadores em geral, você que está um pouco preocupado com isso, chamo você amanhã, excepcionalmente, às 21 horas, pela sala do Zoom. Nós vamos comunicar tudo isso hoje, amanhã. Você vai estar recebendo o link, compartilha isso conosco. Eu queria chamar o meu chefe, meu colega. Não tem problema, você chama quem você quiser. E venha orar com a gente amanhã às 21 horas, excepcionalmente. E também nesse esforço nosso de oração, gente, você sabe que a gente tem essa preocupação com a oração aqui. Sexta-feira agora próximo, às 21 horas, das 21 às 22, uma reunião de clamor geral, todo mundo que puder vir. Pastor, eu estive às 7 da manhã, posso vir às 21? Deve. Pastor, eu não estive nem às 7, nem às 18h30, posso vir às 21? Deve. Por favor, sexta-feira agora, uma reunião de pararmos para orar a Deus como igreja e buscar o Senhor. Além disso, você sabe, nós temos um desafio, é uma provocação para você ler a Bíblia. Eu sei que você lê a Bíblia, é uma provocação a mais para você ler. Na minha célula, terça-feira, eu desafiei o pessoal a ler Jó numa sentada, sentar e ler tudinho. A gente divide Jó em capítulos aí diários para você ler, mas você pode ler ele numa sentada. Faça isso. Venha ler a Bíblia com a gente, venha estar conosco. E isso é muito importante para você e para nós todos. A sua vida avivada impacta a igreja que você serve. Queria chamar você agora para um tempo muito especial, que é um tempo da gente servir ao Senhor com aquilo que é do Senhor e Ele permite que chegue à nossa despensa. Olhe para mim, por favor. O seu salário não é seu porque entra na sua conta. A sua empresa não é sua porque você fundou ou esforça para que ela permaneça de pé. A palavra de Deus diz que tudo é dele. A palavra do Senhor diz que o dinheiro que você tem lá na sua conta é do Senhor. Ele diz assim, meu é o ouro, minha é a prata. Tudo é do Senhor. O que eu e você somos é mordomo. E eu e você vamos prestar conta do jeito que nós investimos e gastamos e ganhamos o dinheiro que é dele. E uma das maneiras de eu e você manifestarmos nossa fidelidade é através dos nossos dízimos. Dízimo, 10% daquilo que você ganha. Eu já tive a oportunidade de ganhar grandes quantias e sei que quando alguém ganha grandes quantias, às vezes é difícil dar o dízimo. E eu quero dar uma palavra pastoral para você. A sua fidelidade nas questões da sua oferta, do dinheiro, ela se mede na fidelidade do seu dízimo. Então, traga o seu dízimo, diz o Senhor, e a gente deve ser fiel nesse aspecto. Tenho procurado viver assim e ensinar essa igreja assim. Então, seja fiel, continue sendo fiel. Eu não estou falando porque você não é, eu estou falando para você continuar sendo fiel no seu dízimo. Na sua oferta você manifesta gratidão. É a hora que você tem de ir além, é a hora que você tem de extravasar, dizer, puxa, isso aqui é por causa da minha saúde. Esses dias eu trouxe uma oferta aqui, primeira vez que eu entrei, domingo passado, pude entrar aqui, eu dei uma oferta diferente ao Senhor, falei, que bom, isso aqui é gratidão diante do Senhor, porque posso entrar aqui. Gratidão se manifesta através da sua oferta, manifeste a sua gratidão ao Senhor, faça com alegria. Você tem aí na sua tela Pix, inclusive para o departamento de missões. Essa igreja tem 20 parcerias pelo mundo inteiro. Você serve uma igreja que abençoa o mundo inteiro. Desse cantinho da bênção aqui, impacta-se o mundo em diversas frentes e você precisa continuar firme, sustentando a obra missionária aí diante do Senhor. E você que não participa, desafio você a pegar esse Pix de missões aí e enviar uma oferta especial. Nós estamos atendendo pessoas e você imagina que cresce durante a crise a necessidade de alguns irmãos e irmãs queridos nossos, e nós fazemos isso através desse Pix aí específico para a ação social. Você pode ofertar aí, você pode fazer chegar cestas básicas aqui na igreja. Enfim, Sião, Deus é o dono do dinheiro que está na sua conta. Use-o com fidelidade, com gratidão e continue fazendo isso para a glória do Senhor. Amém? Imagino que você esteja pronto para ofertar
Imagino que você já pensou que no culto você vai ofertar, não é? Então você já sabe o que vai fazer nessa hora. E se você tiver dificuldade de fazer transferência, usar Pix, passe por aqui, entregue aqui no gasofilaço, como alguns fazem questão de fazer. Estamos aqui para servir a Deus em todos os sentidos. Que o Senhor abençoe você, e eu quero orar mais uma vez nesse sentido. Deus eterno, em nome de Jesus, continua suprindo o teu povo. Nesse ato de fidelidade agora de alguns, nesse ato, Deus, de gratidão de alguns, meu Deus, nesse ato de semeadura de alguns, nesse momento, nós vamos nos mover em oferta diante do Deus dos céus e da terra, dono de tudo. Alguns, Deus, vão ofertar agora sacrificialmente. Senhor, Tu vês Teu filho e Tua filha. Tu vês a fidelidade desse empresário, dessa trabalhadora, dessa profissional liberal, desse jovem. Tu vês, nós nos movemos em obediência à Sua palavra, sabendo que o Senhor é aquele que, enquanto semeamos, o Senhor abastece a nossa sementeira. Sabendo e crendo que o Senhor é fiel em Suas promessas. E o Senhor disse que enquanto nós não roubássemos o Senhor, mas trouxéssemos nossos dízimos e ofertas diante de Ti, o Senhor repreenderia o devorador. E nós cremos na Sua palavra, e por ela nos movemos. E adoramos o Senhor nesse momento, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Uma alegria estar entrando dentro da sua casa nesse momento mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e fortaleça. Enquanto nós cantamos aqui, imagine aí uma maneira de você cultuar a Deus, inclusive com seu dízimo e sua oferta nessa hora, usando os canais que a gente tem à sua disposição. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sua família, nesses tempos. Que bom que nós já ouvimos aqui hoje que Deus, nesses dias, Ele tem bradado para o seu povo, e eu creio que Ele vai continuar fazendo isso nesse culto, nessa noite. Na tua vida, na tua casa, na tua família. E para isso eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 10. Nós vamos ler só o versículo 10. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na tela. João 20, 10. E eu gostaria que você ficasse aberto aí no capítulo 20 do Evangelho de João. Vamos ler o versículo 10. Diz a palavra do Senhor: os discípulos voltaram para casa. Amém? Vamos dizer 1, 2, 3, você brada isso, declara isso aí, 1, 2, 3 e já. Os discípulos voltaram para casa. Amém. Vamos orar. Pai, nós somos totalmente dependentes de ouvir a Tua voz nessa manhã, nessa noite e nesse momento aqui também. Que o Senhor venha continuar ministrando como as canções foram ministradas a Ti. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Como nós adoramos o Senhor com as ofertas e dízimos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Aquieta essa alma em casa, esse coração tribulado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 20, capítulo 21, é a conclusão do quarto Evangelho.
um evangelho bom de se ler, fala muito da pessoa de Jesus. O capítulo 20, 21 de João, ele registra os discípulos passando um tempo de muita dificuldade, muita tribulação. Os discípulos de Jesus passando um tempo diferenciado. E quando nós lemos o versículo 10 do capítulo 20, a gente não pode, irmãos, correr o risco de não perceber a dimensão e o peso que essa palavra tem. Os discípulos voltaram para casa. Nós não podemos, isso não pode passar desapercebido na nossa meditação, na nossa devocional. Um texto muito precioso. Por quê? Porque diz que quem volta para casa não é qualquer um. Quem volta para casa é um discípulo. São os discípulos de Jesus Cristo. E de maneira muito direta aqui nós percebemos que os discípulos, eles voltam para casa. Não sei se você já teve a oportunidade na sua vida de fazer uma viagem. E quando você está um tempo fora aí, você tem aquele desejo de voltar para casa. Ou não sei, né? Nós podemos trazer isso para os dias que nós estamos vivendo, um desejo de voltar para os cultos presenciais, de ver a igreja cheia, de ver a casa do Senhor cheia, as pessoas podendo adorar e glorificar o nome do Senhor. E essa colocação, ela exige de nós uma reflexão com algumas perguntas que nós devemos fazer para o texto. Como que os discípulos voltaram para casa, por exemplo? Por que eles voltaram para casa? De que maneira os discípulos voltaram para casa? Porque daí muda tudo, meu querido. Aí muda, aí fica a diferença. Qual o estado pessoal desses discípulos? Como eles se sentiam? Como eles estavam se sentindo? Que nível de carga emocional estava sobre eles? E é importante saber disso. Porque daqui a pouco todos nós vamos voltar para casa. Todos nós vamos voltar para algum lugar. Nós um dia voltaremos para a nossa casa, a nossa pátria celestial. Nós sempre estamos voltando. E há uma maneira de voltar para casa. Há uma forma que nós podemos voltar para casa. Você pode voltar para casa de uma maneira radiante, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de fé, cheio de esperança, empolgado, entusiasmado. Você pode voltar a compartilhar com os seus irmãos o que Deus fez nos tempos que você estava afastado. Mas também, queridos, existem algumas maneiras que não são tão boas. E esse texto que nós lemos aqui é uma lástima, é uma tragédia. Esse texto que nós lemos é uma ruína. Os discípulos voltaram para casa. E quando nós colocamos esse texto aqui dentro do contexto, essa afirmação ela é uma afirmação muito triste. E Deus trouxe as nossas vidas aqui nesse culto, nessa noite, para que nós entrássemos numa dimensão profética aqui. Nós vivemos um tempo profético na vida da igreja. E nós precisamos entender que os momentos proféticos na vida da igreja são momentos que nós precisamos vivenciar algo de Deus. Que quando nós voltarmos para casa, nós venhamos estar diferentes, transformados. Vamos voltar felizes. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Então, vamos pensar um pouquinho, bem rapidamente, como isso aconteceu. Os discípulos voltaram para casa como? Aniquilados, arrasados. Eles estavam voltando para casa frustrados, tristes, desorientados. E Deus não quer que você volte assim. Decida hoje. Eu vou voltar para casa diferente. Decida aí no seu coração. As decisões que você tomar, você não vai precisar tomar depois. Decida no seu coração. Deus me trouxe aqui nessa noite
para falar de uma forma bem simples e direta, a forma com que eu coloquei os meus medos diante do Senhor esses dias. E a minha devocional falou comigo: nós não vamos, aliás, ser parecido com os discípulos no versículo 10. Está com a sua Bíblia aberta, abre no capítulo 20, versículo 1. Vamos ler. Diz que no primeiro dia da semana, qual dia? O domingo. Bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Vamos imaginar esse tempo aqui, domingo de manhã. Bem cedo, ainda estava escuro. Vamos pensar aí de 3 a 4 horas da madrugada. Maria Madalena e suas companheiras, elas tinham preparado aromas, compraram perfumes. Jesus havia morrido na sexta-feira e as mulheres viram essa cena, elas presenciaram essa cena desesperadora. Na sexta o dia escureceu, um eclipse se fez sobre a terra, o pânico geral, a igreja, os discípulos estão vivendo uma das maiores provações da sua vida. O Messias, o Nazareno, foi pendurado numa cruz, e uma coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça, o sangue escorria pelo seu rosto, ele foi açoitado, e foi colocado entre 2 marginais. Na sexta-feira ele morre no mesmo dia. Tiram ele do madeiro e colocam ele na sepultura de José de Arimateia, uma sepultura nova que ainda não tinha sido usada. Um senador da República, tocado pelo Espírito de Deus, cede a sepultura para ele. E colocaram o corpo de Jesus enrolado, fica comigo na história aí, num lençol, naquela sepultura que era um buraco na rocha. Depois colocaram um selo ali naquele cimento, naquela pedra, para que não houvesse a possibilidade daquilo ser tirado. E depois, como se não bastasse, colocaram guardas ali e ainda espalharam uma mentira: tomem conta, vigiem essa sepultura para que nenhum cristão, nenhum discípulo venha roubar o corpo dele. A sexta-feira passa, a madrugada do sábado, o sábado inteiro passou, e quando o sábado estava terminando e entra o domingo, Jerusalém estava silenciosa. Você percebe? Você consegue pensar com o tempo de hoje? Triste. Toda a cidade está num conflito, em uma grande crise. Aquele homem que havia feito tantos sinais, prodígios, maravilhas, ele foi morto no meio de 2 bandidos. Mas numa residência, um grupo de mulheres valorosas de Deus, elas estão inconformadas e elas decidem comprar aromas e perfumes. Elas investiram um bom dinheiro naquilo ali, um custo alto. E elas decidem sair da sua casa naquela madrugada e atravessar aquela cidade deserta, aquele conflito, aquela cidade solitária. Há um pânico, há uma nuvem como de terror naquele lugar, naquela cidade, porque o Cristo foi morto e exposto diante de todas as pessoas. E diz o texto, de que quando elas chegam naquele lugar, naquele local, onde Jesus foi enterrado, elas viram que a pedra da entrada daquele sepulcro havia sido removida. Elas teriam, olha só, elas teriam que ir até lá e elas teriam que remover aquela pedra. Eu imagino que elas não tivessem força para isso, nem ferramentas. Presta atenção nisso, querido. Pense comigo, elas não tinham nenhuma ferramenta, elas não tinham dinamite. Mas mesmo assim elas vão. Elas precisavam que essa pedra estivesse fora do lugar para colocar os perfumes no corpo de Jesus. Lembre-se, ele foi pendurado numa cesta. O corpo já havia inerte, alguns dias um mau cheiro.
o odor já estava acentuado, mas elas, mulheres de Deus, não admitem isso. Elas iriam derramar perfume sobre o corpo de Jesus. E quando elas chegam naquele lugar, elas veem que a pedra não estava na porta, o lacre foi quebrado e a porta estava aberta. Agora olha comigo no versículo 2. Quando elas viram isso, elas fazem uma dedução. Versículo 2: ela corre e encontra Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Eu vou ler de novo. Tiraram, olha a dedução que elas fizeram. Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Diga assim junto comigo aí onde você está. A crise, repete de novo, a crise, ela nos leva a ter e a propagar deduções que não são verdadeiras. É isso. A crise, ela nos leva a fazer isso, queridos. A propagar, a falar as deduções que não são verdadeiras. Olha o que elas dizem. Elas eram pessoas bem intencionadas, mulheres de Deus. Você acredita que essas mulheres estavam com as melhores intenções? Sim, mulheres crentes, fiéis. Essa é a primeira verdade dessa mensagem. Guarda o teu coração, meu irmão, para não tomar decisões erradas, as deduções erradas. A crise nos expõe a deduções. E quando nós temos deduções erradas na nossa vida, nós tomamos decisões precipitadas. Tiraram o corpo do túmulo, o corpo do Senhor, e nós não sabemos onde ele foi colocado. Maria, mulheres, e as mulheres que estavam com ela, irmãos, quem disse isso para elas? Quem disse isso para elas? Hoje, nós podemos dizer que foi uma fake news. Elas deduziram algo e começaram a trazer aquilo como verdade para a vida delas. Quem disse isso? Só porque elas viram a pedra fora do lugar. O fato de ver a pedra fora do lugar não daria a elas e não nos dá a autoridade de dizer: roubaram o corpo do Senhor. Olha aqui para mim. O fato de você ver algo na sua vida, ou na sua cidade, ou no país que você vive fora do lugar, não te dá o direito de duvidar da palavra e da promessa de Deus para a sua vida. Você está entendendo, querido? Medita comigo nesse texto. A crise, ela nos expõe a deduções erradas, enganosas. Deus quer acertar algumas coisas aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Eu quero chamar você agora nesse momento aqui, junto comigo. Nós fazemos uma oração. Eu quero que você repita comigo, diga assim: Senhor Deus, afasta do meu coração, da minha mente, deduções falsas. Em nome de Jesus. Elas viram a pedra removida. E porque elas viram, elas deduziram falsamente. Eu lembro quando no nosso país, no governo, acho que se não me engano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, teve um confisco de dinheiro. Naquela época tinha uma aplicação que chamava Overnight. Não sei se os mais antigos aqui vão lembrar. E as pessoas dormiram com o dinheiro na conta. E quando elas acordaram, todo mundo só tinha 50. Gente, foi um pânico na nação. Eu li história de pessoas que quando viram, pessoas que tinham vendido propriedades, que colocaram no overnight naquela época, e quando amanhece, eles só tinham 50. E eu li a história de um senhor que chama a mulher dele e fala: querida, perdemos tudo, e eles cometem o suicídio, o ato extremo. E eles não esperou
a dedução que ele tinha perdido tudo, e depois eles foram flexibilizando para que as pessoas pudessem pagar as dívidas, pagar as contas, enfim, o dinheiro pôde ser tirado. A gente vê uma coisa no meio da crise, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos com pouca proteção emocional, e nós fazemos isso. Vejam, essas mulheres aqui saíram de casa com as melhores intenções. A crise está instalada naquele país. O país estava parado, a cidade estava parada. O Messias foi morto e ele foi pendurado no madeiro. Mas quando elas veem aquilo, elas dizem: roubaram o corpo, levaram ele, não sabemos onde o colocaram. E elas voltam correndo, encontraram Pedro e os demais, e elas começam a propagar essa notícia gerada pela dedução errada. Eles já estavam apavorados porque o Messias havia sido morrido. Eles estavam já em pânicos, trancados dentro de casa, porque o fato impossível aconteceu diante deles. O Cristo que curou cegos, que levantou paralíticos, que expulsou demônios, ele foi morto no meio de 2 ladrões. Agora, olha no versículo 3. Versículo 3 diz que Pedro e os outros discípulos, eles foram ao túmulo. Versículo 4: os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Versículo 5: ele abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Versículo 6: então Simão Pedro chegou e entrou, e também viu as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Versículo 8: o discípulo que havia chegado, presta bem atenção no versículo 8, querido, presta atenção nisso. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, e diz que ele viu e creu. Ele creu em quê? Em que ele creu? Ele creu na narrativa, na dedução que foi contada para ele. Anota isso aí que eu notei na minha devocional. As narrativas erradas, falsas, elas se propagam. Irmãos, não fui eu que fiz esse texto aqui, foi Deus. Narrativas falsas se propagam. Ele creu em quê? Em que ele creu? Na narrativa de Maria, na narrativa que havia sido contada para ele. E qual foi a narrativa? Roubaram o corpo e eu não sei onde colocaram. Está na Bíblia aqui, irmãos, ou não está? Isso está explícito aqui no texto. Então, ele viu e creu que roubaram o corpo do Senhor. Versículo 9, você vai entender o porquê. Versículo 9: pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Irmãos, as narrativas falsas, elas colam em nós por uma razão. Não é porque muitas vezes elas são bem contadas, elas são bem narradas. As narrativas falsas, elas colam em você, em mim, por falta de uma confiança inabalável na palavra de Deus. Versículo 9: até então eles não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que no meio de uma crise, de uma tribulação, ore, querido, nós estamos chamando você, ore todo dia pedindo ao Senhor: me dá o entendimento da Tua palavra. Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Senhor, eu quero praticar a Tua palavra. Irmãos, a igreja se move, ela não se move por nada, ela não se move por conceitos filosóficos. A igreja do Senhor Jesus se move pela palavra. Por quê? A fé
ela é loucura para aqueles que perecem. E a igreja, ela se move pela palavra. Por isso, querido, você não deve se desconectar dos cultos. Os cultos que nós temos tido aqui, jovem, adulto, senhor, senhora, eles têm sido cultos proféticos, e nós temos recebido do Senhor aqui palavras proféticas para a nossa vida. Nós devemos ser movidos pela fé. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, nesses dias para você viver pela fé. Deus te chamou para viver o sobrenatural dele na sua vida. Deus te chamou para se mover pela fé. E cuidado, querido, para o diabo não roubar isso de você. Cuidado para Satanás não tirar isso de você. Cuidado com as deduções falsas. E essa dedução falsa aqui, ela foi propagada por mulheres de Deus, bem intencionadas. E elas estavam num propósito bom. A crise faz isso, ela fez isso com elas. Elas viram a porta aberta e deduziram de forma errada. Eu lembro de uma história de uma moça no metrô de São Paulo. Sabe aqueles trens lotados, onde as pessoas ficam empurrando umas às outras? A moça, ela chega ali um dia naquele metrô, indo para o trabalho. Aquele metrô cheio de pessoas, e ela, de repente, ela olha no pulso dela e ela não vê o relógio dela. E logo ela falou: roubaram meu relógio. E ela olha para trás, ela olha um senhor moreno. E ela encheu-se de coragem. Ela enche o peito de coragem, ela enfia a mão na bolsa dela, pega uma escova de cabelo. E ela põe aqui por dentro da roupa, vira para aquele homem e fala: vira de costas, senão eu te furo aqui agora. Me dá o relógio, ela falou. O homem pega o relógio, dá na mão dela, ela põe o relógio dentro da bolsa e sai logo na primeira estação que está ali. E de repente, quando ela sai, ela nem olhou na bolsa, ela pegou o telefone, ligou para a mãe: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu, roubaram o meu relógio dentro do trem. E eu peguei a escova de cabelo, encostei na costela do cara, falei: me dá o relógio. E eu coloquei o relógio, recuperei o meu relógio. A mãe dela disse: filha, o seu relógio está aqui em casa, você roubou o relógio do homem. Por quê? Porque ela simplesmente agiu conforme ela havia deduzido. Esse é um dos grandes problemas hoje. A igreja, ela não está sendo movida pela palavra de Deus. A igreja está sendo movida pela televisão. Esse é o problema. Não comece, querido, o dia vendo o noticiário. As mulheres viram a pedra fora do lugar e elas deduziram: roubaram o corpo. Irmãos, quem que disse isso para elas? Mas como elas são mulheres de Deus, elas voltam e falam para os outros crentes, e eles acreditaram. Por quê? Porque eles não haviam ainda compreendido as Escrituras. E pessoas que não compreendem a palavra de Deus, irmãos, escuta isso que eu vou dizer, grave isso. Pessoas que não compreendem a palavra, o que falam para elas, elas acreditam. Quando as pessoas não têm um entendimento claro da palavra de Deus, ela come de tudo. Ela come daqui, ela come de lá, ela vai se alimentando de coisas que são apenas deduções. Exemplo: por que você vai começar uma empresa? Não vai dar certo. Não tem jeito mais para a sua vida. Não há condição mais de você se reerguer. As pessoas vão acreditando em tudo que falam. Aquela pessoa que você tem orado não vai se converter. Todo mundo está morrendo, né? Então a gente vai morrer também. Querido, nós devemos nos mover pela palavra de Deus. Repete aí junto comigo, para você guardar. Diga: crise produz deduções falsas. E deduções falsas nos afetam. Os servos de Deus, eles ficaram desorientados, porque eles não haviam compreendido as Escrituras. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você sabe, meu irmão, minha irmã, quando que você vai morrer? Sabe? Quando Deus falar: chegou o teu dia. Você não vai morrer antes.
Lá em João, onde nós estamos meditando no capítulo 14, versículo 5, diz que os nossos dias estão contados nas mãos de Deus. Querido irmão, querida irmã, você está nas mãos de Deus, e não tem demônio que possa mudar isso, não tem nada que Ele possa fazer para tirar isso de você. Deus controla as nossas vidas, Deus controla a nossa existência. Você não morre por causa de nada. Você e eu, nós morremos no tempo de Deus. 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo fala: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira. E no final ele fala: só me resta a coroa da vida. Aleluia. Eles não conseguiam entender, os discípulos, mais a palavra. Agora olha o versículo 10, os discípulos voltam para casa. Eles voltam desanimados, acreditando naquela dedução, roubar o corpo. Agora olha o versículo 11, queridos. Nós estamos já caminhando, olha comigo aí. Versículo 11, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se e olhou para dentro. Você percebeu aqui? Você está percebendo? Ela não voltou junto com os discípulos para casa. Eles ficaram tão desorientados que eles voltaram correndo, os discípulos, para casa, e deixaram as mulheres lá sozinhas. As crises nos levam a deduções falsas e elas nos desorientam. Eles voltaram para casa convencidos, roubaram o corpo dele. E as mulheres que deram essa notícia para eles já estavam em casa com medo, em pânico. Elas ficaram lá sozinhas. No versículo 12, e viu 2 anjos. Quando Maria olha para dentro, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Olha como Deus começa aqui a mudar a narrativa agora. Olha como é que Deus começa aqui a mudar a perspectiva agora. A primeira impressão foi essa: roubaram e levaram. Agora elas veem anjos. E anjos não roubam, anjos abençoam. Os 2 anjos estão ali. Pedro e o outro discípulo, eles voltam para casa. Olha no versículo 13. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Versículo 14. Então, olha só, irmãos, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não o conheceu. Por quê, irmãos? Porque ela já estava convicta nas suas decisões, nas suas deduções. Elas tiveram um encontro com Jesus, e Pedro e o outro discípulo, eles estão lá em casa, trancados com medo. Eles não viram, porque eles não tiveram companheirismo, eles não tiveram solidariedade com essas mulheres. Agora olha o versículo 15. Jesus fala: mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? E ela, ainda com a cabeça fechada, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Versículo 16. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e ela exclama, naquela hora ali, as deduções dela caem. Ela diz: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Oh Senhor, me perdoa. Querido, anota isso aí, diga assim: quem fica, alcança. Irmãos, quem persevera, alcança. Toda tristeza, ela foi dissipada. Toda narrativa falsa, ela foi dissipada. Toda narrativa falsa dentro do coração daquela mulher foi dissipada da mente dela. E no versículo 17, Jesus lhe disse: não se agarrem em mim. Vamos manter a distância social aí.
pois ainda não subi para o Pai, mas vai procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês. Olha que palavra. Meu Pai e Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Olha que palavra. Você não é órfão, meu querido. Você tem um Pai. Você tem um Deus poderoso que é pela sua vida. E no versículo 18, Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: eu vi o Senhor. Aquilo que eu tinha colocado na minha cabeça e falado para vocês, que eu propaguei para vocês, era fake news. Eu encontrei Jesus e Ele falou comigo. E no versículo 19, diz que ao entardecer do primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia? Domingo. No domingo mesmo. Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo. O texto diz aí, por medo dos líderes judeus. De repente surgiu Jesus no meio deles e disse: paz seja com vocês. Anota aí, diga bem alto, diga: deduções erradas nos levam a comportamentos errados, nos levam a desorientação, medo, pavor, reclusão, angústia. Deduções erradas nos levam à depressão. Você, irmão, irmã, conhece alguém que está assim? Alguém que está deprimido? Alguém que está deprimido, triste, abatido nessa hora por causa de deduções erradas? A igreja não se move por linhas filosóficas. A igreja se move pela palavra de Deus. A igreja não se move pela televisão. A igreja não se move por horóscopo ou por meteorologia. A igreja se move pela palavra de Deus. Aleluia. Os discípulos que tinham estado lá no túmulo viram que não tinha corpo. Eles também já foram acreditando naquilo, e agora eles estão trancados em casa, com medo dos líderes judeus, e de repente Jesus surge no meio deles. E Jesus fez o quê? Falou assim: a vacina esteja convosco. Não, Ele falou: paz esteja convosco. Versículo 20, enquanto Ele falava, Ele mostrou para eles as feridas nas mãos e no lado, e eles encheram de alegria quando viram o Senhor. Versículo 21, estou terminando já, querido. Mais uma vez Ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22, então o que Jesus faz? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o poder do Espírito Santo na sua vida. Versículo 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Versículo 24, um dos 12, chamado Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Versículo 25, e eles lhe disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. E aí o Tomé, ele responde: eu não acreditarei se não vir as suas marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nela e a minha mão, a marca do seu lado. Sabe quem é essa figura aqui? Aqueles que só defendem a ciência. Aqueles que são frios, são pragmáticos. Aqueles que muitas vezes têm falado com voz do demônio. É claro, nós não negamos a ciência, mas aqueles que só aceitam o que é ciência. Essa é a voz. Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu presenciar. São esses que causam divisão no corpo de Cristo. Um diz: eu não acredito. Vocês são ingênuos. Vocês são negacionistas. Vocês têm uma fé irracional. Não existe fé irracional ou fé racional, querido. Não existe. Existe fé. Eu tenho que ver. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu botar a mão no buraco. Eu não acredito em mais nada. Versículo 26. 8 dias depois. Ou seja,
Passou aquele domingo. Depois de 8 dias, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez Tomé estava com eles. A porta estava trancada, eles ainda estavam com medo. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Disse ele. Presta atenção nisso. No outro domingo, irmãos, olha que detalhe, isso quer dizer que Tomé ficou a semana inteira na cabeça dos caras. Eu não acredito, vocês estão doidos. Esse negócio de fé agora, você tem que ter razão. É razão. Vocês são irresponsáveis. Ele ficou uma semana ali falando isso. E 8 dias depois, os discípulos estavam juntos, a porta estava trancada. E a vacina, ela sempre vem em 2 doses. A primeira visita, Jesus falou assim para eles: ó, paz. E a segunda visita ele fala: paz, não tema. Mas não resolveu, irmão. Na primeira visita não resolveu. Uma semana ainda, e eles ainda estavam com medo. Olha aqui para mim, estou terminando. Quando que esse medo seu vai passar? Na primeira vez que Jesus veio, ele soprou o Espírito Santo e disse: paz com vocês. Jesus, olha irmãos, Jesus estava presente. Ele sopra o Espírito Santo. A palavra foi ministrada e eles ainda estavam com medo. Quando esse medo, fala para mim, e para mim também, tá? Quando esse pânico nosso vai sair da nossa vida? Irmãos, pelo amor de Deus, tira, vamos orar, Deus, tira esse medo, esse pânico do meu coração. Versículo 27, então disse Tomé: Jesus chega e diz: põe o teu dedo aqui, vejam as minhas mãos, põe a sua mão na marca do meu lado. Oh Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, creia de todo o seu coração. Você se move pela palavra. E se você, meu irmão, e eu, nós cremos nisso, nós seremos abençoados. Nós vamos viver um tempo de Deus que nós nem imaginamos. Por quê? Porque nós nos movemos pela palavra. Versículo 28, para encerrar, e 29. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Versículo 28. Versículo 29, então Jesus disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Felicidade, alegria. Deus prometeu, Jesus prometeu para aqueles que creem sem ver. Eu quero profetizar na sua vida que você vai voltar para casa bem. Deus vai revestir você. As suas deduções, os seus preconceitos vão ser tirados e trocados pela verdade da palavra de Deus, que nos conduz de vitória em vitória. Quero orar pela sua vida. Vamos orar. Fale com o Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Porque há uma forma correta, diferente, de nós voltarmos para casa. Há uma forma, Senhor, de nós entendermos verdadeiramente a sua Escritura, que nos livra do engano, que nos livra dos temores, dos medos, da depressão, que nos livram dos conceitos muitos, Senhor, que fazem casamentos ser destruídos, relacionamentos ser quebrados, divisão no corpo de Cristo, por causa de deduções, por causa de sentimentos enganosos, porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Senhor, que nós venhamos viver por ela, pela tua palavra, que nós sejamos dirigidos pela tua palavra, e nós possamos andar em direção ao autor e consumador da nossa fé, Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar, que morreu naquela cruz, que foi morto, sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, sentado à direita de Deus Pai
Todo-Poderoso, e um dia há de vir julgar essa terra. Que nós vemos estar, Senhor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nos dá segurança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te faça, que a paz desse Jesus aqui, que Ele prometeu, esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te encha de paz. Que Deus te abençoe.